aí, galera, tudo bem? Vídeo de terça-feira, 16 de janeiro. Vamos falar a respeito de Usiminas, Usim5. Na verdade, a gente vai atender a um pedido de um amigo inscrito aqui no canal, que é o Pedro, que perguntou o seguinte sobre Usiminas, Usim5. Eu estive na operação comprada da carteira semanal de ações do canal Milhão, faturei os meus 40,2%, encerrei a operação no dia 3 de janeiro e eu quero saber a sua opinião a respeito de Usim5 atualmente. Será que eu devo vendê-la a descoberto? Eu vou aproveitar a sua dúvida, Pedro, para ampliar esse vídeo, compartilhar as minhas ideias e a minha opinião técnica a respeito de Usiminas. Então, quem tiver interesse em comprar ou mesmo vender Usiminas e quiser a nossa opinião, peço que fiquem até o final do vídeo. Galera, hoje Ibovespa não foi nada bem, Usiminas também não foi bem, acompanhou a movimentação do Ibov. Aliás, qual ação hoje não acompanhou a movimentação do Ibovespa, que desvalorizou 1,9% a 129.463 pontos, e do lado de Usiminas terminou o pregão a R$ 8,38, uma queda, uma ligeira queda, posso dizer para vocês, de 1,6%, porque teve muitas outras ações que desvalorizaram muito mais do que os 1,6% de desvalorização de Usiminas. E nesse vídeo aqui eu vou trazer também uma novidade interessante, que é uma ferramenta que eu utilizo, uma ferramenta complexa, mas que é útil e que tem seus pontos de facilidade e os pontos de utilidade que eu quero compartilhar com você, que gosta de análise gráfica e que gosta de análise técnica. A gente vai estar falando de Ichimoku, as nuvens de Ichimoku. Se você não conhece essa ferramenta, eu vou convidar você a ficar também até o final desse vídeo aqui. E para você que está perdidão na Bolsa de Valores e quando me ouve falar que nós faturamos, fechando uma operação comprada em Usiminas, Usim5, no dia 3 de janeiro, faturando 40,2%, chama a sua atenção, não é? Nós temos aqui no canal Milhão serviço diligente, independente, que se chama Lista Semanal de Ações. É a nossa carteira semanal recomendada, tanto para operações compradas quanto para operações vendidas. Se você tiver interesse em saber mais a respeito dos nossos resultados, dos nossos métodos, das nossas metodologias, entre em contato comigo pelo WhatsApp aqui embaixo, tá? Minimamente o que eu posso garantir para você é que você vai se surpreender com os nossos resultados mensais. Mês a mês de 2023 não teve para ninguém. A gente tem uma expectativa muito elevada para 2024, porque o nosso método funciona, tem funcionado recorrentemente, todo mês com lucro acima do benchmark, a nossa carteira. Então, isso nos motiva, aumenta a nossa confiança de trazer você para a lista vencedora do canal Milhão. Estou te esperando então, e vamos falar então de Usiminas, Usim5, análise gráfica, análise técnica e nuvens de Ichimoku. O que seria isso, hein? Bora lá então, galera, análise gráfica, análise técnica. Muito feliz de estar de volta aqui falando dos assuntos prediletos do canal Milhão, que além de notícias fala sobre análise gráfica, análise técnica, inclusive a nossa lista semanal de ações que eu convidei você a conhecê-la pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo novamente, é baseada 100% em análise gráfica, 100% em análise técnica. Aliás, tem pessoas que perguntam, a lista semanal, a carteira recomendada é baseada em análise fundamentalista? Não, pelo menos a atual não, é análise técnica na veia. E aí o Pedro oportunamente perguntou o seguinte, será que é hora de vender a descoberto Usiminas, hein? Interessante porque nós abrimos a nossa operação de compra aqui, bem no sinal de compra de dois indicadores importantes que estavam na região de sobrevenda, que é o IFR de 14 e o estocástico de 14 períodos lá atrás, no dia 27 de outubro do ano passado. A gente foi com tudo com ela, montou aqui onda 1 de Elliott, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 lá em cima. O que aconteceu, hein? Pela análise técnica, os indicadores começaram a enfraquecer, eu não ia pagar para ver, eu estava com lucro de 40,2%, o que eu fiz, hein? Subi o meu stop loss lá para 8,99 e falei, deixa rolar, se vier para baixo, escorregar para baixo, perder a LTA,
a gente vai vender. Dito e feito, hein? O Pedro colocou 40,2% de lucro no bolso e agora ele pergunta o seguinte, ele ficou espertinho, né? Por que você não colocou os Minas, os IN5 na carteira semanal recomendada, hein? Porque, Pedro, eu não acho que devo nesse momento aqui, eu quero aguardar. Na minha opinião, os Minas, os IN5 têm oportunidade para compra muito em breve. Então, eu não optaria por vender os IN5, os Minas, atualmente, tá? Por que eu falo isso, hein? Porque eu fui analisar Ishimoku. Ishimoku é muito interessante, né? Para quem não conhece Ishimoku, é um jornalista que, na verdade, ele publicava os seus estudos por um pseudônimo de nome Ishimoku, mas ele é um jornalista lá do Japão que ele produziu os seus conteúdos antes da Segunda Guerra Mundial. Então é uma ferramenta bem antiga, validada e revalidada, uma ferramenta consagrada, complexa por sinal, mas tem seus pontos de facilidade, de utilidade que eu quero compartilhar com vocês nesse momento aqui. A principal ferramenta positiva da análise técnica, aliás, né, análise gráfica, análise técnica de Ishimoku, são as nuvens de Ishimoku. Na verdade, a nuvem de Ishimoku é essa região rachurada aqui de cor vermelha, cor vinho, que eu coloquei aqui. Essa é a principal análise na ferramenta de Ishimoku, porque ele sempre questionou a linearidade e a simplicidade dos outros modelos técnicos que trabalham com suportes e resistências no formato de reta. Por exemplo, nós aqui no canal Milhão trabalhamos com suportes e resistências pela praticidade de forma reta. São essas retas de cor branca, as retas de cor amarela, dão as nossas diretrizes de suporte e resistência. E ele, de acordo com os seus estudos, dizia o seguinte, que um suporte e uma resistência é muito mais do que uma reta. Na opinião dele, utilizar uma reta é simplificar um modelo estatístico que tem que ser validado de tempo a tempo e revalidado de time frame em time frame. E aí, quando a gente utiliza Ishimoku pela ótica do autor, percebemos que esta região rachurada aqui, que diz respeito a duas médias aritméticas, nessa região entre duas médias aritméticas aqui, é a única região rachurada da ferramenta Ishimoku, que está disponível em muitas das plataformas, tá? Inclusive as gratuitas, diz respeito à região de suporte e resistência. Quanto mais estreita a região, mais fácil dela ser superada, mas é uma região, nesse caso aqui de suporte, ela pode virar resistência quando ela estiver acima da região de preços. Então, quando a gente tem o preço sendo negociado acima da região de suporte e resistência, as nuvens de Ishimoku, disse que o ativo está em ascensão de preço, como é o caso aqui de Usiminas, os IN5. Se o preço vier para baixo aqui, ultrapassar o suporte e vier na região inferior, o papel de fato consolida a tendência, a maior tendência de queda, tá? Por isso que, na minha opinião, o papel ainda não chegou na região de suporte de Ishimoku. Então cabe ainda uma valorização. E o que suporta também essa minha análise, essa minha crença de que esse papel está fazendo uma correção para continuar subindo, é o indicador acumulação-distribuição. Quem está acostumado com as listas semanais do canal Milhão sabe que nós utilizamos uma série de parâmetros já consagrados da análise gráfica, consagrados da análise técnica, que nós, ano a ano, nós validamos esses sistemas, tá? E aqui tem um indicador que nós gostamos de utilizar em suporte a Ishimoku, que é a acumulação-distribuição. Como pode a ação Usin5 de Usiminas estar caindo de preço desde a máxima do dia 27 de dezembro e o acumulação-distribuição não para de subir? Isso se chama, na análise técnica, divergência de alta. O indicador importante subindo e o preço caindo. Então, Pedro, respondendo à sua pergunta a respeito da venda a descoberto, eu só acionaria a venda a descoberto em Usiminas, Usin5, de repente, se o preço encostar na nuvem de Ishimoku e romper para baixo aqui essa linha inferior aqui, essa média inferior. Por enquanto, eu não vou desacreditar
da continuidade de valorização. Aliás, diga-se de passagem, tem um fato importante, né? O papel está sendo negociado já por 4 dias consecutivos numa região de suporte importante. Ela está anotada em R$ 8,37. Hoje, a ação caiu 1,9% e fechou exatamente na região de suporte, no preço de suporte que era R$ 8,37. Vamos ver se vai testar esse suporte em 8,37, se esse suporte vai segurar, ou se de fato quem vai segurar o preço de Usim 5, as ações de Usiminas, vai ser aqui a região de Ishimoku. Bom, se escorregar para baixo os próximos suportes, para quem quer operar vendido, apesar da minha opinião, tem 7,82 e 7,70, ok? Lá para cima, o meu preço-alvo principal é o topo do gráfico aqui, né? É 9,34. Então, a questão é aguardar a inflexão de preço no sentido de valorização, Pedro, para a gente comprar e não vender a descoberto, na minha opinião. Mas no momento, na minha opinião, é neutralidade de acordo com a análise gráfica, neutralidade também de acordo com a análise técnica de Usiminas, Usim 5. E para fechar, mais um fato importante para você, né? Do lado do estocástico de 14, ele veio na região de sobrevenda e está ensaiando aqui um sinal de compra, né? A gente está aguardando também esse sinal de compra, que não foi confirmado ainda. E do lado do IFR de 14, ele está apontando para baixo, né? Então, ainda tem espaço para um pouco mais de queda, de repente, para ele fazer a inflexão e gerar a oportunidade e o sinal de compra, tá? Por isso que eu disse para vocês que no momento em Usiminas, Usim 5 é neutralidade. Abraço, estou disponível aqui. Quem quiser conhecer mais sobre a lista semanal campeã do canal Milhão, estou esperando vocês no WhatsApp, tá? Abraço a vocês, tchau, tchau.